Como é que seria a tua vida hoje se você tivesse disciplina para estudar todos os dias? Estudar fielmente, com disciplina, com constância e com resiliência. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com você o que você precisa mudar e aplicar na tua vida para que você consiga de fato conseguir estudar por um semestre, por um ano, por 2, sei lá, 5 anos com disciplina, com foco, até você conseguir passar no concurso que você almeja, seja um concurso a nível estadual, municipal ou um concurso a nível Brasil, que tem concursos públicos, federais e concursos militares também. Então, se você quer aprender a ter disciplina para estudar todos os dias, eu quero que você assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar aqui com você, que está até no meu caderninho aqui anotado, que eu costumo mostrar para você aqui, que o que eu estou compartilhando não é o que eu estou pegando de outros vídeos, que eu estou pegando na inteligência artificial, no ChatGPT e cuspindo aqui para vocês. Todo esse conteúdo que eu venho trazendo aqui, ele é da minha experiência, dos meus 10 anos vivendo a disciplina militar, desse tempo que eu já tenho, que eu acho que já são 5 anos praticamente estudando o comportamento humano, lendo livros, participando de cursos, indo a palestras, até também fazendo meus próprios treinamentos, né, dando meus treinamentos. Então tudo que eu trago aqui tem fundamento. E eu estou fazendo de tudo para enxugar ao máximo e trazer para você o que eu já fiz, o que eu estou fazendo que dá certo para acelerar o teu resultado. Certo? Então preparei para você anotar já papel e caneta, porque o que eu vou trazer aqui para você, eu tenho certeza que isso vai despertar em você a disciplina como nunca antes. Porque a gente precisa partir do ponto em que, quando a gente fala de disciplina, eu não quero que você pense no motivacional. Porque hoje em dia, infelizmente, com esse excesso de informação, excesso de influenciadores, excesso de informações do modo geral, por um lado é bom porque facilitou o conhecimento, só que por outro lado, isso deu muita voz a pessoas que não têm experiência, não têm bagagem para falar, são pessoas que apenas leram um livro e estão trazendo conteúdos aqui para você, buscando te deixar motivado para você fazer o que tem que ser feito. Só que a disciplina, ela não parte da motivação. A disciplina, ela parte de uma decisão. E essa decisão, ela é crucial na hora em que você vai decidir sobre se você vai manter na tua zona de conforto, se você vai se manter nessa zona, que essa zona é o quê? É o trabalho que você tem hoje, é a qualidade de relacionamentos que você tem hoje em casa, com o cônjuge, com os filhos, amigos, área financeira, a estagnação que você está vivendo hoje, né? Às vezes o que você está recebendo está sendo pouco, ou o que você está recebendo não está te proporcionando aquilo que você almeja. E você sabe muito bem que se você estudar todos os dias para passar em qualquer concurso que seja, ou até mesmo estudar para desenvolver o teu próprio trabalho, para você desenvolver alguma coisa que assim, estudar por estudar é uma coisa que a gente não deve abandonar nunca na nossa vida. A gente precisa estar constantemente estudando, porque a todo momento o mundo está mudando, são coisas novas que acontecem, então a gente precisa se atualizar. Então é necessário a gente estudar, só que esse é um hábito que a gente perdeu, né? Se dissipou com o passar do tempo pelo excesso de redes sociais. Então, partindo desse ponto que a disciplina, ela é uma decisão. E o que você precisa fazer para ter disciplina? Nesse vídeo eu separei aqui em 3 etapas. E essa primeira que eu vou trazer para você são fundamentos básicos que, se você conseguir trazer isso para a tua vida, você gerar essa clareza desses fundamentos, você vai conseguir ter disciplina para estudar, que é o exemplo de hoje aqui, para você conseguir todos os dias estudar com disciplina. E desses 3 fundamentos, o primeiro é você ter a visão. E o que é essa visão? Obviamente, é você ver aquilo, você saber, você ter em mente, você ter uma imagem daquilo que você almeja. Qual é o concurso que você quer passar? Você já tem essa visão. Eu vou dar o meu exemplo na prática. Hoje eu já tenho 10 anos de experiência militar e lá em 2014, que foi o ano onde despertou em mim essa vontade de mudar. E eu precisei agir com disciplina para poder passar no concurso. E foi de fato a visão, foi ver que o concurso mudaria a minha vida. O concurso traria para mim o que eu tanto sonhava, de ter minha independência financeira, de eu poder sair da casa dos meus pais e poder ter minha própria casa. Eu tinha essa visão clara do que essa aprovação traria para a minha vida. Então, a visão ela é muito importante, porque é simplesmente a definição do que você quer. Hoje, muitas pessoas erram em querer coisas que elas não querem. Presta atenção nisso aqui. Você querer uma coisa que você não quer ao mesmo tempo. Presta atenção nisso aqui que eu vou te explicar. Hoje, a gente vive nessa era em que eu batizei como a geração do conhecimento de 30 segundos.
Hoje, estamos sendo bombardeados a todo momento daquilo que a gente tem que fazer. Você segue, sei lá, quantas pessoas você acompanha. E cada uma delas compartilha, mostra aquilo que é a realidade dela. Tem pessoas que mostram o que é de fato o que elas vivem, que está tudo bem, mas tem pessoas que ainda são piores, que compartilham aquilo que elas não vivem e pregam que aquilo é o que você precisa fazer para, por exemplo, ter disciplina para estudar todos os dias. Então, essa grande influência gera em nós essa vontade de fazer, de querer algo que a gente não quer. Então a gente precisa se policiar muito em relação ao que a gente quer. Tendo uma visão clara, é você entender, você saber o que de fato você quer. Que nesse caso aqui, o que o estudo vai trazer para a minha vida? Não é o concurso que o Pedro está indicando, não é o concurso que o outro influenciador está indicando, não. É o concurso que eu quero, que faz sentido para mim. E assim como foi exatamente para mim lá em 2014. O meu foco foi 100% na prova para o meu foco foi 100% na prova para sargento da aeronáutica. Eu estudei apenas para essa prova. Não foi porque outra pessoa trouxe para mim, me influenciou a fazer, seguir a carreira militar. Não. Partiu de mim. Eu tinha uma visão clara do que eu queria. Então, esse é o primeiro fundamento. Segundo, finalidade. O que é a finalidade? Quando eu falo sobre finalidade, eu uso essa palavra para substituir uma coisa que talvez você já se queixou alguma vez na tua vida, que não tem motivação para estudar todos os dias. Por isso, procrastina, por isso, deixa para depois, enfim. Quando você troca motivação por finalidade, você sai que essa motivação, a gente precisa entender que essa motivação que as pessoas buscam de acordar todos os dias motivado para estudar, vai para o campo do motivacional, que é o que a internet vem pregando absurdamente. Quando eu falo sobre motivação, a gente já parte para o campo da ciência, que fala sobre a questão de dopamina, porque dopamina nos gera a motivação para fazer o que tem que ser feito. Explicando rapidamente, quando eu estou com sede, o meu corpo fala que eu estou com sede, eu sinto. E o que vai fazer eu sair daqui do escritório para ir lá na cozinha pegar uma garrafa de água é essa motivação. E não é o motivacional. Conseguiu entender a diferença? Quando você quer essa motivação para estudar todos os dias, você foi sem querer educado a querer motivação do motivacional. E é completamente da motivação da ciência. Mas não é nesse vídeo que eu vou tratar sobre isso aqui, certo? É só para você entender a diferença de motivacional para motivação. Então, quando você muda essa motivação do motivacional para finalidade, você encontra o porquê que eu preciso estudar. Qual é a finalidade do estudo na minha vida? Mesmo sendo aprovado em um concurso, eu fui em um ano. Eu, particularmente, eu deixei de ser entregador para me tornar o 46º do Brasil nesse concurso da aeronáutica. E eu vou falar para vocês que eu nunca gostei de estudar. Desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive dificuldade. Só que, vamos lá, quando chegou, né, eu cheguei nesse período dos meus 18 anos, que foi onde eu tive esse despertar para estudar e passar no concurso, eu entendi qual era a finalidade dos estudos na minha vida. Presta atenção aqui. Quando eu gerei clareza sobre qual é a finalidade de estudar todos os dias, do que os livros, do que as matérias, os conteúdos iriam trazer para a minha vida, que esse era o caminho para eu conquistar a minha aprovação e, posteriormente, independência, a minha liberdade, poder ter o meu próprio dinheiro, poder ter minha própria família, poder viajar, tudo isso eu despertei, eu gerei a clareza dessa finalidade. Então, quando é como se você acendesse uma chama dentro de você, porque a disciplina, gente, ela vem de dentro. Não é algo que vem de fora para você. O que vem de fora para te deixar disciplinado é esse campo do motivacional. Se você pegar qualquer exemplo de pessoa, né, de sucesso, seja que passou em concurso, seja em negócio, seja em qualquer área da vida, a disciplina dessa pessoa ela partiu de dentro. Ela não veio de conteúdo motivacional, ela não buscava diariamente conteúdo no YouTube para ter motivação para fazer o que tem que ser feito. Se você tem essa característica, tem esse hábito de estar buscando constantemente o motivacional, isso não é uma característica de quem vai vencer, pode ter certeza. Então esse segundo pilar é a finalidade, porque isso é mais um fundamento para na hora de você decidir se que o teu despertador toca entre colocar no modo soneca ou desligar o despertador e levantar para você fazer o que tem que ser feito, pode ter certeza que ter clareza, ter essa finalidade explícita para você, isso vai fazer você se levantar. Isso vai fazer com que você
Continue no decorrer do teu dia tomando as decisões certas. Você vai se levantar, você vai fazer a tua higiene pessoal, você vai tomar teu café da manhã, vai treinar e na hora que tem que estudar, você vai estudar. Você não vai procrastinar, você não vai deixar para depois, você não vai ficar se distraindo com o celular. Então, encontre a finalidade do estudar na tua vida, certo? E qual o terceiro e último fundamento dessa primeira etapa para você ter disciplina para estudar todos os dias? Responsabilidade. Responsabilidade é quando você para de terceirizar as coisas que você precisa fazer. Ter essa mentalidade da responsabilidade, quando a gente fala sobre essa palavra, né, o que já vem em tua mente sobre responsabilidade? É aquilo que compete a você. Então, quando você gera essa responsabilidade, você precisa assumir que aquilo ali é teu. Estudar todos os dias é a tua obrigação. Não é do teu cônjuge, não é do teu filho, não é do teu pai, não é, enfim, não é de ninguém. A responsabilidade é tua e somente sua. Ninguém vai estudar por você. Cada dia que você não estuda, procrastina, dorme mais um pouquinho, deixa para depois, mexe mais um pouquinho no celular, tudo isso é você fugindo da tua própria responsabilidade. Essa parte da responsabilidade é basicamente você. Essa parte da responsabilidade é basicamente você falar o que você se comprometeu a fazer. Porque não é sobre ter tempo, ou ter algum apoio, ou ter a condição ideal para você estudar. É sobre você decidir que é com você. Independente das suas circunstâncias, você vai fazer todos os dias o que tem que ser feito. Se você acha que não tem o material ideal, o que você precisa fazer para encontrar esse material? Se você acha que você tem mais dificuldade do que os outros, o que você precisa fazer para melhorar, para facilitar a tua vida? Ao invés de ficar afirmando que você não tem tempo, que a tua rotina não permite, que fulano tem uma rotina melhor do que a sua, tem mais tempo, tem mais liberdade, consegue estudar mais do que eu, e é você trocar isso por o que eu posso fazer para melhorar minha rotina. O que eu preciso fazer para ter a rotina parecida ou melhor do que a de tal fulano, de tal pessoa? Você precisa parar de ficar afirmando e apontando e trazer a responsabilidade para você do que você precisa fazer, do como você vai conseguir fazer aquilo. Quando você vira essa chave de parar de apontar e acusar, você passa a se tornar responsável. E aí dali você encontra a solução. Quando você gera clareza desses três fundamentos aqui que eu trouxe para você, você consegue, ao somar tudo isso, né, sobre a questão da visão, do que você quer, a finalidade, para que você quer aquilo, para quem, ou a responsabilidade, né, sobre de entender que é com você. Quando você une esses fundamentos, você consegue trazer para esse objetivo de estudar todos os dias e ser aprovado em um concurso a disciplina que vem de dentro. E foi exatamente isso aqui que eu me lembro bem nesse período, porque hoje eu sou militar, mas a disciplina que eu tenho, a disciplina que eu carrego, ela não veio do militarismo, porque para passar no concurso foi a etapa mais difícil. Foi onde eu tive que, de fato, ser resiliente, ser constante e agir com muita disciplina. Foi exatamente nesse período. A minha forja, né, com a disciplina foi exatamente antes de me tornar militar. Quando eu me tornei militar, aí foi um processo completamente diferente, né, uma lapidação em relação à rotina, também, obviamente, a disciplina, né, que a gente vive dentro do quartel, mas entender outros princípios. E tudo isso eu trago e carrego, vivo isso diariamente na minha vida. Isso que me fez ser aprovado em um ano. Eu, em duas tentativas, em um ano, que olhando assim agora, parece que foi muito rápido, né? Mas só quem vive esse processo que pode falar, né? Então, em duas tentativas, né, na minha segunda vez, eu consegui ser aprovado. Fui do zero, né? Porque eu comecei de fato do zero, concluí meu ensino médio estudando em escola pública, estudando à noite ainda também, né? Porque eu já estava trabalhando, então o ensino para mim, sabe, a escola nunca foi algo que assim, nunca foi algo tão importante na minha vida. Eu digo que o que eu aprendi no cursinho, nesse um ano estudando, foi acho que o que valeu por esses anos todos de escola, né? Porque eu, de fato, não tinha a finalidade daquilo. Então, eu tinha muita dificuldade, eu tinha muitas circunstâncias que me impediam de conseguir focar, mas quando eu tomei essa decisão e vivi isso aqui na minha vida, eu consegui fazer dos estudos uma coisa assim, é, como se fosse um hobby, como uma coisa que assim, não,
eu consegui transformar os estudos em algo inseparável da minha vida. Se tornou algo altamente motivador. Que agora é o segundo ponto que eu vou trazer para você. Passamos desse primeiro, que são esses fundamentos, essa é uma hierarquia da disciplina que eu trouxe aqui para você. Agora, qual é o segundo ponto? Você não precisa acreditar que você tem que ser uma pessoa disciplinada para sempre. Preste atenção nisso aqui. Não foi um ano inteiro agindo com disciplina. Entenda que a disciplina ela é como se fosse o tranco. É o que vai fazer você sair da zona de conforto para botar o pé no caminho, para você dar o primeiro, segundo, terceiro passo. A disciplina é o que vai fazer você dar o tranco, vai te tirar da zona de conforto e vai te botar na estrada, vai fazer com que você comece a estudar. E o que vai acontecer? Por que é tão difícil você se manter disciplinado por muito tempo estudando? Isso é simplesmente uma questão de mudança de mentalidade. Salvo agora, claro, você tendo esses fundamentos que eu trouxe para você, tudo isso vai facilitar ainda mais esse start. Para que você estude todos os dias, sem errar, para que isso se torne algo automático. De você já, ao acordar, você já saber o que tem que fazer, estudar na hora que tem que estudar e, de fato, quando estiver estudando, você manter o foco, você se manter concentrado e ir coletando resultados, né? Coletando progresso no decorrer do tempo, porque isso é muito motivador. Esses resultados positivos, eles deixam a gente dar um incentivo, faz com que a gente queira ainda mais. Eu vou trazer algo que a ciência afirma em relação a você implementar novos hábitos na tua vida. O que são hábitos? Eles são associações. É muito simples. É você ter um estímulo de alguma coisa e a partir desse estímulo você ter uma resposta. Estudar todos os dias, isso deve se tornar algo habitual. Isso tem que se tornar algo automático no teu dia a dia. E quando você chegar a um ponto de quando você não estudar, você se sentir mal. É esse ponto que você tem que chegar, porque a briga é gigantesca, a gente sabe disso. Os concursos estão a cada dia ficando mais concorridos, né? E aí são mais concorrido, tem mais gente e menos vaga a cada ano que passa. E você não pode perder nenhum segundo no teu dia com os estudos, porque esse segundo que você perde já é uma questão que você deixa de fazer e teu concorrente está fazendo. E lá no final, no dia da prova, ele vai acertar uma questão, vai disparar a distância entre ele e você e ele vai conquistar a vaga. Então, assim, o concurso, eu sempre falo, né, é guerra. Quanto mais você tiver informações, quanto maior for o teu arsenal em relação ao conhecimento, você vai conseguir chegar bem e vencer a guerra. Você precisa entender que você não deve ser uma pessoa disciplinada sempre. Você precisa agir com disciplina até que o hábito de estudar preencha a tua vida. É basicamente isso. A ciência afirma que para qualquer hábito a gente precisa agir com disciplina, né, com intensidade, por uma média de 66 dias. Quando você, por exemplo, estudar, você começa a estudar com disciplina, sai do teu conforto e passa 66 dias estudando fielmente, com a mesma rotina, desde o primeiro dia até o último, o que acontece naturalmente? Isso aqui é uma média, não é que você vai estudar por 66 dias e pum, que o hábito de estudar todos os dias vai fazer parte da tua vida. Não é bem assim, isso é uma média para você ter uma noção e para embasar o que eu estou trazendo aqui para você. Então você precisa agir com disciplina até que estudar todos os dias se torne um novo hábito na tua vida. E para isso acontecer, uma coisa que assim, eu não vejo ninguém falando e que não foi falado para mim lá atrás, só que eu vivi isso e eu consegui perceber. A gente precisa, a cada dia, acreditar que o que a gente está fazendo vai nos levar para a vida que a gente quer chegar. Ser aprovado no concurso não foi, assim, só uma única decisão, uma única atitude que eu tomei que me fez ser aprovado. Não foi. Foi um ano inteiro estudando por praticamente de 12 a 14 horas por dia, mantendo uma rotina saudável, descansando quando era para descansar, fazendo atividade física quando era para fazer, me alimentando bem e, na hora de estudar, sai da frente. Era só estudo, só parava para comer. Esses pequenos comportamentos, essas rotinas de estudo e essas rotinas que vão fazer com que você melhore o teu desempenho, melhore o teu foco, melhore a tua energia, que é sono, alimentação e atividade física, esse conjunto de atitudes, né, desses hábitos executados por um semestre, por um ano, por 2 a 5 anos, como eu falei lá no início, é isso que vai fazer com que você chegue na aprovação. Para exemplificar, imagina aí o Campeonato Brasileiro, por exemplo, futebol. O time que é campeão, ele não tem uma partida que é decisiva que vai fazer ele ser campeão. O Campeonato Brasileiro ele funciona por pontos corridos. Então, desde da primeira partida do campeonato,
ele tem que ir acumulando vitórias. E no final ganha o time que acumulou mais vitórias, que perdeu menos, obviamente, e obteve mais vitórias. Então, para você entender, essa jornada é uma jornada de micro vitórias. Você precisa, a todo dia, estar fazendo o teu trabalho de forma focada, estudando, concentrado, sem distrações. Até entrar no terceiro ponto, para a gente fechar aqui esse vídeo sobre o trabalho focado. Que dentro desse trabalho focado é a forma como você vai se posicionar. É a tua postura como um concurseiro, como uma pessoa que de fato quer passar. Eu vou trazer aqui 4 pontos aqui que vai facilitar a tua rotina de estudos, porque não adianta nada eu fazer com que trazer o conteúdo aqui que vai fazer você ter disciplina, só que na hora de você estudar, quando você sentar ali para começar a estudar, você se distrair, você pegar o celular, você sair para fazer outra coisa. Então, o primeiro passo que eu trago aqui em relação ao trabalho focado, que você precisa exercer para estudar todos os dias muito bem e ter o máximo de desempenho, é estabelecer uma rotina. Estabeleça um horário no teu dia para você estudar. Crie essa regra. É 8 da manhã? É 8 da manhã. É 1 da tarde? É 1 da tarde. Lembra lá daquele primeiro, nos fundamentos lá da disciplina, sobre a questão da responsabilidade? Então é isso, é o compromisso. É como se você estivesse se compromissando com alguém. Você marca o lugar, a hora e você vai, certo? Então crie uma rotina de estudos. Isso é muito importante para você ainda facilitar a criação e perpetuação desse hábito na tua vida. Segundo, crie um ritual. O que é um ritual? Alguma coisa muito simples, algo que você... Eu costumo fazer o quê? Uma meditação. É muito simples. Esse ritual de fazer uma meditação de 5 minutos, eu boto aqui no YouTube, meditação guiada. Bom, paro tudo, presto atenção na meditação, me concentro, respiro, e isso faz com que me mantenha no foco. Isso me tira das distrações, me tira dos pensamentos ansiosos e me coloca no foco. Isso me ajuda muito quando eu vou estudar, quando eu vou ler, quando eu vou fazer qualquer outra coisa. Isso me ajuda muito no foco. Então, crie um ritual. Se a meditação é alguma coisa que não vai valer a pena para você, eu estou recomendando essa porque, para quem está estudando, precisa ter foco. E a meditação, para mim, é um dos melhores rituais que a gente pode fazer para a gente ter mais concentração. Você pode pesquisar outros tipos de rituais para você fazer, sei lá, uma caminhada, fazer 10 flexões, não sei. Você pode fazer o que você quiser, desde que isso, é, desde que isso ative o teu modo estudar. É isso, com foco. Terceiro, local. Prepare teu ambiente. Deixe ali próximo a você só aquilo que você tem que fazer. Não deixe o celular perto, não deixe um monte de livro, não deixe um monte de caneta, inclusive material. Deixe apenas o necessário. Quanto menos interferências a gente ter perto da gente, isso vai fazer com que a gente não dissipe o nosso foco. Porque basta qualquer coisinha. Eu, principalmente, eu tenho muito isso, eu me distraio muito facilmente. Logo, eu preciso programar o meu ambiente para que eu não perca o meu foco. E como eu estou aqui, por exemplo, é a câmera, é meu caderninho aqui, com as anotações que eu já fiz, e é só isso. Se eu colocasse um monte de coisa aqui, outro celular, enfim, isso ia me atrapalhar, eu tenho certeza. Isso ia tirar minha atenção, ia quebrar o meu raciocínio e eu não conseguir passar o que eu estou passando aqui para vocês. Então prepare um ambiente e estabeleça, se possível, um lugar fixo para você estudar. Não fique rodando pelo teu cômodo, não fique rodando, enfim, no lugar que você estuda. Encontre um lugar específico e fique ali. Que ele seja o lugar de estudo para você rotular aquele lugar, né, como é o meu canto de foco, é o meu canto de estudo. Quando eu sento ali, é o lugar de estudar. E assim você começa a educar a tua mente de que quando você senta ali, é para estudar. E não tem distração. Outra orientação que eu passo para você em relação a distrações também, principalmente o celular. Coloca, sei lá, longe de você, bota dentro de uma gaveta, bota dentro da máquina de lavar, tira ele de perto de você. E se você tiver que estudar utilizando o celular, porque eu sei que tem gente às vezes que usa PDF, usa materiais que estão no celular, bota no modo avião. Tenta colocar no modo avião, desliga todas as notificações de WhatsApp, de redes sociais, de iFood, de Uber, qualquer notificação. Por quê? Você está ali desenvolvendo alguma coisa, está fazendo alguma questão. Basta uma micro desatenção e aí você, quando tira o foco do que você está fazendo e você direciona o teu foco para outra coisa, você vai, ao voltar para o foco do estudo, você vai trazer o que é chamado de resíduo de atenção. E aí você já começa a dissipar, e aí o teu raciocínio já começa a desacelerar. Então, não negocie com distrações. Tire tudo de perto de você, certo? E quarto e último aqui, que eu passo para você, é você estabelecer uma quantidade de horas de estudos por dia, porque isso vai te dar um pouco de controle em relação à tua quantidade de estudos. Porque sair estudando por estudar, sem uma hora pré-determinada, isso acaba que
não gera um certo desafio para você. Porque, por exemplo, hoje vou estudar por 4 horas. Aí você, caramba, por 4 horas, você vai, bota o timer, começa a estudar, e aí você tá ali ligado, sabe que a qualquer momento vai acabar o tempo. Você tem, como se tivesse algo pré-determinado para você seguir. E é completamente diferente de eu chegar e, vou estudar aqui o que der. Isso, quando você estabelece essa quantidade de horas, isso blinda você também das distrações, porque você, mais uma vez, condiciona a tua mente a focar naquela quantidade de tempo, naquela quantidade de horas, por 2 horas, por 3, 4 horas, 30 minutos, o tempo que você tiver. Então, rotina, estabeleça uma rotina, ritual, eu recomendo fazer a meditação. Terceiro, o local, prepare o ambiente para você estudar. E quarto e último, estabeleça uma quantidade de horas. Isso aí vai manter você no trilho na hora de estudar. É isso. Eu tenho certeza que tudo aqui que eu trouxe para você, sobre os fundamentos para você ter disciplina, sobre essas orientações práticas aqui para você estudar focado como nunca antes, se você não colocar em prática, se você, ao acompanhar esse vídeo, não estava aí anotando para você já trazer para a tua rotina, para o teu dia a dia e executar tudo isso, eu tenho certeza que as coisas não vão mudar. Você vai, ao sair daqui, você vai tentar de novo, vai tentar começar a estudar de novo, vai acreditar que está faltando motivação, que aquilo não é para você, você vai se vitimizar e assim, nada vai mudar. Você simplesmente vai ficar nesse ciclo de recomeço a todo momento. Então, ao sair daqui, pega o que você aprendeu. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu vou te responder. Ou então, volta, assiste o vídeo de novo e veja com mais calma, pegue mais detalhes, anote tudo que eu trouxe para você e coloque em prática, porque senão não vai mudar. E é isso, espero que esse conteúdo tenha agregado para você. E se isso aconteceu, não se esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo e também compartilhe esse vídeo, manda lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, enfim, manda, compartilha com alguém que vive se queixando, né, em relação a tá querendo estudar, tá querendo viver essa nova rotina, tem esse objetivo de passar em um concurso e não tá conseguindo, tá certo? E é isso, vamos pra cima e vamos vencer. Tamo junto.